Começa agora o programa Educação Brasileira. O assunto do primeiro bloco é o Plano Nacional de Educação. No estúdio, Ederson Graneto entrevista Daniel Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, sobre o plano para 2011 a 2020, que vai ser votado pelo Congresso. O novo Plano Nacional de Educação para o período entre 2011 e 2020 deve ser votado pelo Congresso Nacional só em 2012. O relatório da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisou esse projeto de lei enviado pelo MEC, foi divulgado há pouco tempo, o relatório do deputado Vagnoni. Nós vamos conversar sobre o resultado desse relatório com o coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Então, explica pra gente, esse relatório desagradou todo mundo, agradou as pessoas? Como é que o movimento que defende a educação no Brasil, os movimentos que defendem a educação no Brasil, viram essas iniciativas? Olha, o relatório ele tem méritos e tem alguns problemas que são graves e que precisam ser corrigidos. O mérito do relatório é incorporar a ideia de custo-aluno-qualidade na Meta 20, é uma questão importantíssima, significa investir em cada aluno um valor que de fato garanta uma educação de qualidade. Nem São Paulo, que é o estado mais rico da federação, faz isso, consegue alcançar esse patamar. Então uma boa meta, uma boa estratégia, foi uma boa notícia do relatório. Tá. Em relação ao restante, o relatório ele é um pouco confuso, porque o deputado Ângelo Vagnoni ele tentou agradar gregos e troianos no relatório. E algumas questões são contraditórias. Então, ao mesmo tempo que ele aponta uma avaliação mais aperfeiçoada do que aquela que hoje o Brasil pratica, a avaliação da educação básica, da qualidade da educação, ele inclui aspectos que retrocedem em termos daquilo que já hoje é praticado no Brasil. Então, cria algumas métricas, alguns aspectos objetivos que não dá para você mensurar. Então, vamos o que, por exemplo? Por exemplo, ele trabalha a ideia de expectativas de aprendizagem. Essa é uma discussão que remonta à década de 80, quando nós tínhamos um currículo mínimo no Brasil. E era um currículo que não funcionava, um currículo nacional extremamente engessado, que não conseguia dar conta das realidades do Rio Grande do Sul e do norte do país, por exemplo. E o Vagnoni avançou nessa perspectiva, mas ao mesmo tempo disse, no seu relatório, que o currículo tem que ser um currículo que garanta as peculiaridades de regionais. Cada região. Então, quer dizer, é uma contradição, um conflito que não pode ter num relatório. O projeto de um Plano Nacional de Educação tem que ser um projeto claro, que a nação compreenda o que ele significa e que oriente as redes públicas a trabalharem. Então, nesse sentido, da questão curricular, o relatório está confuso. Tá. O principal problema do relatório é que ele não atingiu aquilo que o artigo 214 da Constituição, que é o que determina o que deve ser o PNE, pede para que seja feito num Plano Nacional de Educação, que é a divisão de responsabilidades entre a União, os estados e os municípios. Responsabilidades incluindo tudo. Tanto a parte curricular quanto a parte de dinheiro. Tanto questões técnicas como financeiras, né? E a União, em termos técnicos e financeiros, colabora muito pouco com estados e municípios. Tem um artigo da Constituição, que é o 211, que diz que é uma obrigação da União fazer isso, do governo federal. Tá. Só que ele não faz, nunca fez, e se continuar dessa forma, não vai continuar fazendo pelos próximos 10 anos. Tá. E com relação a dinheiro, quer dizer, havia aí uma expectativa de que se aumentasse um pouco, o relatório inicial, o projeto inicial do Ministério da Educação previa lá a aplicação de 7% do PIB em educação, e o deputado Ângelo Vagnoni colocou 8%, tá certo? Isso agradou ou não agradou? Vocês esperavam 10%, né? Sim, não, a gente sabia que a gente espera 10%, né? Continua na briga pelos 10%. Tá. Todos os deputados hoje, tanto da base como os deputados da oposição, entendem que 10% é necessário, mas a área econômica diz que é impossível. Então, acho que esse é o ponto que a gente precisa resolver. Aí ele colocou 8% para ficar no meio termo. Uma decisão salomônica. Qual foi o problema? É que ele incluiu a ideia de 8% de investimento público total. O Brasil precisa de investimento público na rede pública, não na rede privada, que deve se manter sozinha, por sua conta e risco, de forma autônoma. No mundo todo é assim. Mas a área econômica do governo pressionou para que ele incluísse esse investimento público total, que compreenderia também o investimento na rede privada. Como o governo federal tem feito muitos programas, o FIES, né, que é o financiamento estudantil, Pronatec, que é o do ensino técnico, ProUni, que é o das universidades, que é uma evasão fiscal, mas no investimento público total isso conta também. Na isso prática, contaria também? Contaria também. Tem gente que diz que não conta, tem gente que diz que É conta. uma questão fiscal, né? Exato, porque... Não investimento. Isso, o investimento público total é um critério que ainda nem está definido por lei.
Então, nem deveria constar do Plano Nacional de Educação. Ainda tem um erro de técnica legislativa, que a gente chama, né? Sei. A gente pode questionar no STF, no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, tem um caminho longo. Mas, na prática, isso significa, se esse for o critério, em 2020, ao invés do Brasil investir 7% do PIB, como o MEC propunha, na rede pública, vai investir 6%, porque 2% do PIB vão ser comidos por essas parcerias público-privadas. Com a iniciativa privada. Exato. E sem contar os encargos sociais, que aí é uma outra complexidade contábil. Então... Mas então você está estou pensando aqui numa outra contradição. Se ele colocou o custo aluno-qualidade, determinou que até o ano 2020 a gente tem que ter um custo aluno-qualidade correto para cada aluno, esse dinheiro não vai cobrir. Perfeitamente. Você pegou, você matou a charada. A gente negociou, e aí o custo aluno-qualidade é um indicador criado por nós da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e incorporado pelo Conselho Nacional de Educação, que reconhece o nosso trabalho. Incorporado ano passado. O que acontece nesse processo? É que o custo aluno-qualidade obrigatoriamente vai gerar um custo maior do que 8% do PIB, de investimento público direto, quer dizer, dinheiro público na escola pública. E ele coloca no seu relatório 8%, considerando também a iniciativa privada. A aposta do deputado Vagnoni é uma aposta arriscada, que é a aposta no crescimento econômico do Brasil. A tendência é que o Brasil não tenha um céu de brigadeiro para voar em todos os anos do decênio, né, de 2011 a 2020. Apesar de estar melhor que o resto do mundo, que está numa grande crise, mas nós não vamos crescer tanto assim. Exatamente. Então, essa aposta nos nossos cálculos, né, nós temos na campanha vários economistas que fazem projeções de cenários. Nos nossos cálculos, essa ideia de que os 8% vão ser suficientes não corresponde à realidade. E a história do dinheiro do pré-sal, está colocado aí de alguma maneira? Essa é uma boa pergunta. No final de dezembro, o IPEA lançou o comunicado 124, que na perspectiva mais otimista diz que o PIB brasileiro vai dobrar com o pré-sal. E na mais otimista. E na mais pessimista diz que o Brasil cresce mais 40% com o pré-sal. O pré-sal seria, de fato, uma fonte de financiamento muito importante. Agora, o problema do pré-sal, isso o relatório do IPEA traz na sua análise, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Governo Federal, mostra que o investimento do pré-sal ele depende do valor do preço do petróleo. Então, aí já é uma variável econômica que é difícil de lidar. O fato é que o Brasil, acho que esse é o ponto importante, o Brasil tem como pagar 10% do PIB, tem como pagar até 12% do PIB. Só que precisa fazer uma opção se a educação de fato é prioridade. Mas, então, eu vou refazer a pergunta. Certo. O dinheiro do pré-sal está colocado no plano? Não está colocado. Está colocado como uma estratégia, mas... não está determinado. Exatamente, é uma estratégia frágil, né? Porque ela diz que o pré-sal tem que trazer recursos para a educação, mas não diz nem como, nem quando... E nem quanto. E nem quanto, exatamente. Não tem nem quanto. Nem quanto. Nós defendemos 50% de toda a exploração de minerais, que inclui o pré-sal, porque inclui o petróleo. Mas isso não passou. E de onde sai a grana para a educação? Isso está determinado ali? Melhorou isso? Está bem colocado no relatório? Também não. O relatório ele é muito frágil nesse sentido de gerar responsabilidades efetivas. Ele não tem, por exemplo, que é preciso aumentar a carga de alguns impostos, né, que é o que o IPEA defende, e não impostos que vão onerar a população de baixa renda, porque hoje o imposto no Brasil onera a população de baixa renda. Para você ter uma ideia, quem ganha até 2 salários mínimos paga 53% da sua renda em impostos, famílias. E as famílias que ganham mais de 35 salários mínimos só pagam 29% da sua renda em impostos. Essa desigualdade só existe no Brasil, entre os países que são medianamente desenvolvidos. Sim, mas não tem não determina em que imposto que vai para a educação. Não. Quer dizer, se alguém não cumpria com a meta, ninguém é responsabilizado. Ninguém é responsabilizado. E deveria ser a União, porque a União, em 95, investia 0,95% do PIB em educação. E hoje ela investe 0,98% dos 5% do PIB que o Brasil investe. Quem, de fato, tem investido em educação são estados e municípios. Só que a União, que é o ente federado que mais arrecada, a cada R$1 arrecadado, a União fica com 57 centavos. Ela só dá 20 centavos para a educação. Então, significa que a União tem muito dinheiro, mas distribui muito pouco para os direitos sociais. É um problema da educação, mas também é um problema da saúde, da habitação, dos programas culturais. A União, ela, no Brasil, historicamente, né, tem sido desresponsabilizada desde a época do Império, em termos de financiamento e educação. Mas, independentemente da União, nem também estados, nem tampouco secretários de educação, prefeitos, ninguém vai ser
responsabilizar. Ninguém está colocado na responsabilidade de Ninguém. ninguém. E você pegou o ponto-chave. Essa falta de responsabilização federativa do pagamento da conta, para nós, ela coloca o Plano Nacional de Educação em risco. Porque ninguém está obrigado a cumprir, por que estão obrigados a fazer? Exatamente. Tinha que ter o quando, o como e o quanto. Né? Quando tem que começar a investir mais, como tem que investir mais, quais são os impostos, qual é a base arrecadatória para subsidiar os 10% do PIB, os 8, os 7, que seja. E também tem que dizer quando que vai ser feito isso, né? Em que período. E as questões técnicas referentes à educação em si? Você falou de alguma coisa. O que mais que você poderia comentar a respeito desse plano? A coisa mais impressionante para nós é que nós apresentamos uma emenda, a campanha propôs emenda aos deputados. Nós apresentamos uma emenda que era sobre a laicidade da educação, da educação pública. Quer dizer, o plano criaria um projeto de discussão da laicidade na educação pública e de implementação, determinando prazos para que isso acontecesse. Hoje, não acontece, né, a laicidade na educação pública. Várias pesquisas mostram isso. As aulas têm religião ali, Exato, os currículos têm religião. Tem escolas que abrem, no Nordeste do país, por exemplo, que eu visitei, que abrem o seu período de aulas como oração, rezando um Pai Nosso, confessando a fé religiosa de uma igreja pentecostal, neopentecostal no caso. Então, isso não pode acontecer. E a gente colocou essa emenda da laicidade, foi a mais reproduzida pelos parlamentares. Ela apareceu 17 vezes. O relatório nem toca nessa questão. Em compensação, o relatório toca no direito das pessoas homossexuais, das pessoas quilombolas, das pessoas do campo. Então, ele não é sensível ao aspecto religioso, mas ele é sensível ao restante do escopo da desigualdade e da diversidade brasileira. Sim. Então, isso foi uma boa notícia, né? Ele é um relatório que ele se preocupa em resolver o problema daqueles que estão fora da escola, que em geral é a população do campo, a população quilombola, indígena. Então, esse é um aspecto interessante. Outro aspecto interessante é que ele amplia as vagas no ensino técnico. Uma boa notícia, triplica, né? A ideia era duplicar e agora ele propôs triplicar, né? E propôs triplicar com uma forte incidência do poder público. Só que aí isso não se reverbera no financiamento à educação. Sim. Quer dizer, é uma contradição do relatório. Outro aspecto é também a participação pública na criação de matrículas no ensino superior. Todo mundo sabe que no Brasil, em geral, as universidades públicas têm melhor qualidade do que as universidades privadas. O MEC começou a acertar nos últimos anos de regular as universidades privadas, tem fechado cursos. E tem que fechar mesmo. Porque é uma indústria de diploma, não ensina nada para o aluno, quer dizer, vende algo que não entrega, né? Um produto que não entrega. Sim. Então, essa também foi uma boa notícia. O ponto central do relatório, que eu vejo que ele precisa ser muito aperfeiçoado, é no aspecto das responsabilidades, e aí tem um debate profundo, né? E dá para mudar isso ainda? Dá para mudar. Porque ainda tem que ser votado na própria Câmara e depois vai para o Senado, é isso? O governo federal fez uma coisa absurda no processo de tramitação, que ele segurou o relatório para ser apresentado em dezembro, ele só lançou o relatório no dia 6 de dezembro. Então, quer dizer, de 2011. O que significa que ele ficou um tempão cozinhando o relatório, né, com uma alta participação da sociedade, pressionando para que o relatório saísse. Quando sai o relatório, isso é um relatório que não é bom. E aí ele queria que os deputados votassem o relatório, independentemente da qualidade dele. E aí os deputados fizeram a questão de dizer, olha, não dá para votar, nós consideramos que foi correta essa deliberação. Os próprios deputados da base do governo consideraram que era importante discutir um pouco mais. Será que até março isso está aprovado? Na Câmara dos Deputados, eu espero que sim. Eu acredito que é possível. Não, no Senado, eu acho que tramita por pelo menos uns 4 meses. Então vai até além do meio do ano. Vai até, eu espero que vá até o final de julho, até o meio de julho, né? Porque aí depois de julho tem as férias e logo em sequência as eleições. E que volte para a Câmara para tramitar por mais um mês para finalizar. Porque aquilo que o Senado modifica num projeto de lei... Tem que voltar para ratificar. Exato, a Câmara ou ela ratifica ou ela nega a alteração. E aí depois vai para a sanção presidencial. É importante que o Brasil tenha Plano Nacional de Educação, pelo menos a partir de 2013, né? Tá certo. Daniel, obrigado pela sua presença aqui na Universo TV. Obrigado, é um prazer. Boa sorte na sua luta lá. Muito obrigado. A gente faz um intervalo rápido e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. O assunto é violência na educação. No estúdio, Ederson Graneto entrevista Luciana Caetano, professora da Universidade Estadual de Maringá, sobre o livro É Possível Educar Sem Palmadas?
O nosso tema agora é a relação entre os pais, os filhos e a escola, que é um tema muito próximo. A professora Luciana Maria Caetano, que é lá do Departamento de Teoria e Prática da Educação da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Professora Luciana pesquisa Psicologia Escolar e Psicologia do Desenvolvimento Humano e publicou recentemente esse livro aqui. É possível educar sem palmada, sem bater? Não é, professora? Tudo bem, Ederson. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Então, professora, recentemente o Congresso aprovou uma lei proibindo aí os castigos físicos, a famosa palmada dos pais nos filhos. Essa lei é boa? Antes de a gente falar da sua pesquisa, eu queria que você comentasse isso. Essa lei é boa? Ela é suficiente para coibir abusos? O que a senhora acha? Ederson, a lei é muito boa, é um grande avanço para o nosso país, especialmente porque ela está atrelada a uma luta que iniciou-se em 1948 com a Declaração dos Direitos Humanos Universais. Então, essa lei, ela traz à pauta uma discussão importantíssima e pouco realizada sobre a importância dos pais refletirem a respeito de como educar os seus filhos e não fazê-lo de maneira empírica, como sempre fizeram, ou como os seus pais fizeram com eles. Que é dando umas palmadinhas quando eles acham que os meninos não estão agindo de maneira correta. Exatamente. Agora, essa questão da palmada teve presente na escola, inclusive, por muito tempo, né? O castigo físico, não é nem a palmada, o castigo físico. Vai para o canto, ajoelha no milho, essas coisas. Esteve presente na educação. É difícil, é complicado demais tirar isso da educação? Pois então, a questão está bem colocada por você. Em alguns países, o castigo físico na escola ainda existe também. E o que nós vimos é que é complicado sim, parece estar enraizado no hábito das pessoas, dos pais principalmente. Os professores já parecem ter percebido a necessidade de uma outra forma de educar, especialmente porque são profissionais preparados para isso. Todavia, em relação à família, a palmada ainda é percebida pela maioria dos pais brasileiros, isso resultado de uma pesquisa que eu realizei com uma amostra de pais das 5 regiões do país, recentemente, em 2010, e que mostra, de fato, que a palmada ainda é utilizada como uma estratégia educativa. Qual é o resultado? Conta para a gente um pouquinho dessa pesquisa. Você fez em 5 regiões, Sim, no país inteiro? No país inteiro. Eu tenho amostras da região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. E eu fiz uma entrevista com pais e mães de crianças e adolescentes, perguntando a eles sobre as temáticas relacionadas a respeito, justiça, obediência e autonomia na relação com seus filhos. Tá. E os pais, embora afirmem que julgam muito necessário se controlar para pensar como punir seus filhos quando eles não obedecem a regras, aos limites, eles acabam afirmando que em situações muito difíceis, quando não se sabe mais o que fazer, a palmada ela é bem-vinda. Quais as consequências disso? Cientificamente, nós temos a palmada sempre atrelada a questões que são completamente não educativas e a questões indesejadas para o desenvolvimento da criança. Entre elas, a questão de que a criança que sofreu violência física tem uma tendência a ter problemas emocionais, depressão, estresse infantil. É uma criança que tem uma dificuldade de construção de autoestima, de autoconfiança e de confiança no parceiro, no outro, no pai. Em relação ao relacionamento com o pai, as relações se tornam não próximas, mas, pelo contrário, há um distanciamento na relação pais e filhos. E outras pesquisas ainda revelam dificuldade de aprendizagem, comportamentos antissociais e até abuso de drogas relacionadas à punição na infância. E a escola tem um papel aí nessa... Porque, muito bem, então você prova aqui, quer dizer, o livro está dizendo aqui que é possível sim educar sem palmadas, é um livro para pais, tá certo? E educadores. E educadores. Então, eu queria saber que você dissesse para a gente qual é o papel da escola nesse eixo aqui. Porque a escola tem um papel, né? Tanto na relação com os pais, quanto a perceber uma criança que está sendo, enfim,
castigada em excesso? Perfeito. Eu até lhe agradeço por essa questão, porque às vezes os professores costumam dizer que a educação chamada do berço é uma obrigação da família, e é fato. Entretanto, na escola estamos nós, especialistas em educação, os profissionais que nos formamos para bem educar, que nos profissionalizamos para educar as crianças, enquanto pais e mães educam de uma maneira empírica. Nós perguntamos a eles, que faculdade você fez para educar seus filhos? Eles dizem, aprendi com a vida, faço de um jeito que acho que dá mais certo. Então, na escola estão os especialistas em educação e, segundo a legislação brasileira, a escola tem como princípio maior formar para a cidadania. E é impossível formar cidadãos se nós não discutirmos na escola regras e limites de convivência. Vou me amparar na declaração da Unesco, se nós não trabalharmos na escola o aprender a conviver e o aprender a ser. Então a escola tem sim uma função importantíssima, que é oferecer, especialmente às crianças que não tiveram essa oportunidade na escola, o convívio com as regras, com os limites, explicados de maneira racional às crianças. O que nos diferencia dos outros animais é a nossa capacidade de pensar. Então as crianças precisam entender quais regras e por que essas regras são necessárias. Isso não se ensina batendo nelas. A palmada para isso não tem nenhuma função. Tá, mas e aí, tudo bem, aí o professor tem lá uma criança cujo pai bate nela para tentar impor regras, impor limites em casa, não faça isso, vá dormir mais cedo, coma aquilo. Enfim, como é que a escola que descobre isso deve agir? Tem algum papel para o professor? Bem, existe um papel legal. E essa é uma questão bastante polêmica, Ederson, uma questão bastante difícil de se lidar, que é o que a escola deve fazer quando, por exemplo, recebe essa criança, não só uma criança que relata uma situação de violência doméstica, mas às vezes a criança que chega na escola marcada, e a escola sim tem a função legal, uma função social de denunciar essa família ao conselho tutelar. Essa é a primeira questão. Em relação aos aspectos pedagógicos e educativos, a escola também tem o papel de apresentar à criança uma convivência com seus colegas, com o seu professor, pautada no respeito mútuo, na cooperação, na discussão de regras de convivência e em um trabalho pautado na legitimação dos sentimentos das crianças, na legitimação de comportamentos e até de uma aprendizagem emocional, ou seja, que as crianças aprendam a solucionar conflitos de modo mais evoluídos que não dando um soco, ok? Isso mostra pra gente, são resultados de pesquisa também, que a criança que tem a oportunidade de uma convivência em um ambiente deste tipo, que nós chamamos de um ambiente sociomoral adequado, isso dá a ela uma possibilidade de escolha no futuro, de que embora ela tenha vivido uma realidade diferente com a sua família, por ter experimentado uma realidade mais adequada na escola, ela tende a se desenvolver como um adulto mais justo, mais respeitoso, mais cidadão. Mais humano, né? Mais humano em primeiro lugar, com certeza. Bom, com relação ao seu livro, professor Luciano, você aqui dá um guia mesmo? Você dá dicas para pais e educadores? Como é que é isso aqui? Conta um pouquinho para a gente do livro. A primeira coisa que eu quero assim deixar bem claro, eu não estou ensinando ninguém a educar seus filhos. Sim. E se alguém te prometer isso, desconfie. Não é? Difícil, né? Porque a instituição familiar, ela é uma instituição única, composta por pessoas únicas. E nós não me caberia essa ideia. O que eu ofereço ao livro, eu chamo de um guia, porque são ideias para os pais pensarem, estratégias
métodos e até, na verdade, o que eu acredito que ele tenha de mais importante, princípios. Então, a primeira grande ideia que o livro traz é: você sabe que tipo de pessoa você quer formar? Quais são os seus objetivos ao educar o seu filho? O que você acha de fato que é imprescindível que o seu filho aprenda e que você não pode abrir mão desses princípios? Então, essa é a ideia principal. Conversar com os pais, eu converso sim não só sobre palmadas, mas sobre regras, ética, respeito mútuo, a temática de como se trabalhar com os sentimentos das crianças, como punir uma criança e é preciso fazê-lo. Muitas vezes, Ederson, o pai acha que porque ele não tem mais a palmada, ele não vai ter mais como trabalhar com os limites com as crianças. Palmada não é sinônimo de limite. A criança precisa aprender com o seu pai, sim, o certo e o errado. Mas isso não tem nada a ver com palmadas. Entendi. Ensinar o certo e o errado demora muito mais tempo e implica, em primeiro lugar, ser exemplo desse certo e desse errado para a criança. E aquele pai que acredita, eu vou dar uma palmada no meu filho, ele vai aprender isso de uma vez por todas, está completamente enganado. Eu tento mostrar nesse livro que educação é fruto de um processo longo e demorado, e que normalmente para seres humanos dura em torno de 25 anos, mais ou menos, mais ou menos, se né? tudo der certo. Se tudo der certo, se os exemplos forem bons. Se tivermos exemplos para dar. Exatamente. E tem gente que também tem essa dificuldade. Claro, faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Essa é a pior lição que pode ser dada a uma criança. Professora, obrigado então, boa sorte com o seu livro. Obrigado então pelas suas... Eu que agradeço, muito obrigada. Fim do programa Educação Brasileira. Produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.